Oi, você conhece Orgulho e Preconceito? Meu nome é Júlia e hoje eu vou falar de uma das obras mais famosas da autora Jane Austen, publicada em 28 de janeiro de 1813. A história tem como pano de fundo uma cidade na Inglaterra chamada Hertfordshire. No primeiro momento, são apresentadas as filhas do casal Bennet, Elizabeth, Jane, Mary, Kitty e Lydia. Os Bennet viviam na região rural da cidade. Na simplicidade, construíram seus valores fortes e filhas das mais diversas personalidades. Jane é a irmã mais velha, tem uma personalidade tímida, delicada e modesta, e sempre está disposta a cumprir os valores de ética necessários. Já a filha Elizabeth é opinativa, preconceituosa e contra os valores de casamento da sociedade. Vale lembrar que no século que o livro foi escrito, era comum as pessoas se casarem por dever e não por amor. Mary, a irmã do meio, era tímida, porém se dedicava muito para aprender piano e tocar em bailes, embora tivesse uma voz fraca e poucos dotes ao piano. Kitty e Lydia, as mais novas, têm uma personalidade muito similar. Adoram fofocar, rir, dançar em festas e frequentemente ficam se provocando. Porventura, as irmãs Bennet recebem a notícia que dois afortunados cavalheiros chegaram na cidade para passar um tempo e que fariam as apresentações formais no baile da cidade. O Sr. Bingley e seu amigo Sr. Darcy eram cavalheiros os quais haviam chegado na cidade. Charles Bingley é um homem cortês, educado e muito gentil. Embora seu companheiro Fitzwilliam Darcy seja educado e também orgulhoso, ele é intolerante e arrogante. Chegando então à noite tão esperada do baile, as filhas se divertiram, umas dançando e outras conversando, quando os tão esperados cavalheiros com mais duas irmãs e o marido da mais velha apareceram, e logo foram apresentados à família, pois o Sr. Bennet já havia tido encontros com o Sr. Bingley. Jane e Bingley descobriram um interesse mútuo e dançaram 2 vezes durante a festa, enquanto Eliza e Darcy descobriram um ódio mútuo, a partir do momento que Elizabeth escutou uma conversa dele com Bingley, que dizia: "Ela é aceitável, mas não bonita o suficiente para me tentar. Não estou com disposição para dar atenção a mocinhas deixadas de lado por outros homens." É complicado. Dias depois da festa, Jane recebe um convite das irmãs Bingley para jantar. Porém, a sua mãe, totalmente louca, fez com que ela caminhasse até a mansão na qual estavam hospedadas, para que ela adoecesse e passasse a noite lá. Porém, a doença se agravou e Elisa teve que ir ao local em que Jane estava para que ela pudesse cuidá-la. Na mansão, ela teve múltiplos encontros com o Sr. Darcy e não deu a oportunidade para insultar ele. Logo, Jane se recuperou e, junto da sua irmã, foi levada de volta para casa. Mais tarde, a família recebeu a visita de um parente que vinha de longe, o Sr. Collins, que veio conhecer as suas primas e casar com uma delas, pois ele futuramente seria dono das propriedades na qual os Bennet viviam. As irmãs Bennet não tiveram uma boa impressão do Collins, porque ele era antiquado e desprovido de inteligência. Em um momento que as irmãs foram à cidade, elas conheceram um oficial, Sr. Wickham, que veio de Londres para chefiar o exército. Foi recíproco o interesse da Elizabeth no oficial, e depois foram todos juntos caminhar pelo campo e jantar junto na casa das tias das Bennet. Na caminhada se encontraram com Darcy e Bingley, porém o clima ficou muito estranho, quando chegou a hora de Darcy e Wickham se cumprimentarem. Fitzwilliam apenas saiu com seu cavalo e não quis cumprimentá-lo. Na hora da janta, Sr. Wickham relatou que foi criado ao lado de Darcy, pois ambos eram primos. Porém, quando o pai de Darcy faleceu, ele deixou a herança inteiramente para Wickham, e Darcy reprovou o testemunho de seu pai. Depois de muito tempo, as irmãs Bennet pediram a Bingley que tivesse um baile, e Elisa aproveitou a oportunidade para questionar Darcy sobre as suas ações com Wickham. Durante a dança com Darcy, ela o confrontou sobre seu primo, e não foi respondida. Na manhã depois do baile, Sr. Collins pediu Elizabeth em casamento, afirmando que seria muito feliz ao lado dela, contudo sua proposta foi recusada. Posteriormente, Jane recebeu a carta de Caroline Bingley, contando que saíram da cidade e jamais pretenderiam voltar. Elisa e Jane ficaram chocadas com a notícia. Logo após, recebeu uma segunda carta de Caroline, que retratava um suposto noivado de seu irmão, Sr. Bingley, com a irmã de Darcy, e que confirmava a estadia deles em Londres. Sem muita demora, Jane foi atrás de seu amado Sr. Bingley, convencida por Elisa,
que na teoria dela, Bingley teria sido persuadido por Caroline e suas amigas para não se casar com Jane. Mais tarde, Elizabeth foi passar um final de semana com sua amiga e que recentemente havia se casado com o Sr. Collins. Na primeira noite, jantaram na casa de Lady Catherine de Bourgh, que não foi muito agradável com Elisa. Outra véia chata. No sábado, o casal dos Collins se reuniu com Elisa em uma paróquia, na qual ela descobriu que a pessoa que afastou Jane do Bingley foi realmente o Sr. Darcy, que era motivado pelas poucas demonstrações de afeto que eram feitas por Jane e pela sua família não ser muito afortunada. Quando ela saiu da paróquia, ela foi em direção à sua hospedagem e depois de um tempo, Darcy entra pela porta, destinado a declarar o seu amor. Abre aspas. Em vão tenho lutado, mas de nada serve. Os meus sentimentos não podem ser reprimidos. E permita-me lhe dizer que a amo e a admiro ardentemente. Porém, sua declaração começou a soltar insultos sobre o estado financeiro da família de Elisa, sobre a baixa reputação da família dela e, por fim, a pediu em casamento. Obviamente, seu pedido foi recusado e ele foi imediatamente confrontado pelo seu comportamento contraditório para com ela. Na manhã seguinte, Elisa recebe uma carta de Fitzwilliam, esclarecendo todos os fatos. No momento em que vivia com o seu primo, após a morte de seu pai, ele tentou seduzir a irmã de Darcy para que ela se casasse com ele, porém ela tinha apenas 15 anos. Também esclareceu o fato de ter separado Jane e Bingley. Perplexa, Elizabeth reconheceu o seu comportamento preconceituoso e parcial. Nos meses seguintes, em uma viagem com seus tios, Elizabeth visitou a casa de Darcy e lá ela conheceu a senhorita Georgiana Darcy, irmã, que estava muito animada em conhecê-la. No mesmo dia, foi enviada uma carta para Elisa, na qual havia a notícia que a sua irmã mais nova, Lydia, fugiu para se casar com Wickham, que ambos tinham o objetivo de arruinar a família dos Bennet. Entretanto, no final das contas, eles se casaram. Mais tarde, a Lydia contou que quem bancou o casamento foi Darcy, ou seja, ele salvou a reputação social dos Bennet. Posteriormente, Bingley e Darcy voltaram a Hertfordshire e, sem hesitar, Bingley propôs Jane em casamento e foi aceito com muita felicidade. Após esse pedido, houveram muitos rumores que Darcy iria pedir Elizabeth em casamento. Entretanto, Lady Catherine decidiu interferir e foi conversar com Elisa. Porém, isso não a parou e, do mesmo jeito, Darcy a pediu em casamento e Elizabeth, com muita felicidade, aceitou. Quem foi Jane Austen? Jane Austen foi uma escritora inglesa nascida em 16 de dezembro de 1775 e falecida em 18 de julho de 1817. A escritora dedicou a sua vida inteira à literatura e seu estilo de escrita é marcado pela transição do romantismo e do realismo inglês. A obra-prima que é Orgulho e Preconceito cativou a minha atenção e me cativou à medida que eu ia lendo a obra. O desenvolvimento e a evolução das personagens e de Elizabeth e Jane durante a trama foi algo muito notável e que me fez eu me sentir muito orgulhosa por elas ainda terem ainda mais aprimorado seus ideais, tanto quanto as primeiras impressões, quanto as suas atitudes perante as mais diversas situações. Infelizmente, eu não posso dizer os mesmos das personagens Mary, Kitty e Lydia, que foram ofuscadas pelos acontecimentos na história. Quanto aos personagens de Darcy e Bingley, eu gostaria de ressaltar o primeiro fato, que no primeiro momento da história eles têm um certo ar de perfeição. Porém, analisando mais a situação, a gente consegue ver que eles são personagens que apenas fazem o mínimo pelas mulheres que eles amam. E também gostaria de ressaltar que, infelizmente, no mundo atual que nós vivemos, nós acabamos por encontrar mais pessoas como Sr. Collins e Sr. Wickham, que são os babacas, do que pessoas realmente boas como Darcy e Bingley. Todas as faces do Darcy no avanço da história o tornaram um personagem ímpar e super apaixonante, que deixou de lado os seus orgulhos, os seus preconceitos e realmente encontrou a mulher que ele ama, Elizabeth. Eu realmente amei esse livro e recomendo para qualquer pessoa que quer ler um romance de qualidade, um romance de época e que realmente me surpreendeu. Tchau e até o próximo vídeo.